Das chuvas no Rio Grande do Sul. Moradores de Porto Alegre começam a ter um sinal de redução do nível da água. O Guaíba vem baixando lentamente nas últimas 24 horas. A gente vai recuar um pouco mais essa câmera para começar a atualizar esses dados dos níveis dos principais rios, conversando com o Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Apesar dessa queda, isso ainda não foi suficiente para levar tranquilidade ou para fazer essa região toda, e a gente sabe como a região metropolitana de Porto Alegre é grande, voltar ao normal. Oi, Márcio, boa noite para você que acompanha a gente também. Pois é, a gente tem visto o dia todo, que muitas ruas de Porto Alegre continuam alagadas. Apesar disso, como você falou, o Rio Guaíba começa a dar alguns sinais de que está baixando e isso é um sinal bastante importante também neste momento. E é importante a gente lembrar que nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, como o Vale do Taquari, o nível dos rios já está voltando ao normal. Em alguns pontos, como em Lajeado, o Rio Taquari, a gente lembra, atingiu níveis históricos, mais de 30 metros. Essas águas, então, elas desceram para outras regiões e chegaram, então, ao Guaíba, em Porto Alegre. Vamos ver, então, como é que está a situação nesse momento, porque o Guaíba, ele está numa tendência de redução de nível. De ontem para hoje, ele já baixou cerca de 20 centímetros e agora ele está mais ou menos perto aqui dos 5 metros. Veja que ainda está muito além da cota de inundação, que é de 3 metros. Isso aqui é basicamente 1,5 metro ainda, que seria a sua própria média. Agora, técnicos do Serviço Geológico do Brasil dizem que essa tendência é, de fato, manter essa queda continuar. E dependendo do volume de chuva nesses próximos dias, então, o Guaíba pode elevar o nível de novo ou então retardar a vazão. Mas isso dificilmente vai fazer com que ele volte aos 5,30 metros que chegou a atingir nesses últimos dias. E aí é importante a gente lembrar que o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, na região metropolitana, deságua no Guaíba. Então o lago ele continua recebendo água dos seus afluentes. O Rio dos Sinos ele está baixando nesse momento, está basicamente no seu nível de 6,70 metros, quase voltando para a cota de inundação que é de 6 metros. Vamos agora para a Lagoa dos Patos, que neste momento é a grande preocupação. E a gente lembra, toda a água do Guaíba acaba caindo aqui. E esse volume todo tem feito o nível da Lagoa dos Patos subir muito rapidamente. Na estação de monitoramento de Pelotas, o nível da Lagoa dos Patos está em basicamente 2,15 metros. E só para lembrar, ontem, nesse mesmo horário, ele estava ali em torno de 2,06 metros. E aí aqui tem alguns pontos que precisam de muita atenção. Primeiro, os ventos vindos do sul, eles podem retardar a vazão dessas águas no Oceano Atlântico. Isso porque o vento ele vai soprar do lado contrário ao seu curso natural. E aí tem uma outra questão também, que é o volume da água previsto, ele é tão extremo que o Instituto Metsu projeta que as inundações elas devem alcançar locais em Pelotas que jamais chegaram, inclusive com a possibilidade da Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim também elas se interligarem, elas se unirem através do canal de São Gonçalo, que hoje tem cerca de mais ou menos 60 quilômetros de extensão, toda essa região aqui. Aí agora, mais um rio que gera muita preocupação é o Rio Uruguai, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Ele vem subindo muito. Neste momento, ele está com 10,82 metros. Veja que a cota de inundação é de 8,50 metros. E ele continua, então, ultrapassando bastante essa meta, chegando com a sua média, que deveria estar no seu leito natural, em 3,80 metros. Inclusive, por causa dessa situação, moradores já estão sendo retirados. Segundo a Prefeitura, mais de 1.000 pessoas deixaram as suas casas. Uma operação ela foi montada para atendimento a essas famílias. Uma parte delas foi para abrigos e outra para casa de parentes. O prefeito de Uruguaiana explicou essa operação. Vamos acompanhar. Para que todos tenham uma ideia, chegamos à marca de 10,82 metros acima da cota de inundação. Isso representa um pouco mais de 1,5 metro para segunda maior cheia da história do município, que foi no ano passado. Isso faz com que mais de 1.200 pessoas estejam fora das suas casas, sendo 300 nos nossos abrigos, que já são 3. E amanhã a gente vai abrir mais 2 estruturas para receber
todas essas famílias com atenção, com carinho e todo o suporte para amenizar o fato de estarem longe dos seus lares.